Eu não sei de onde você veio, quantos quilômetros você se deslocou para estar aqui, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele tem um plano tão especial para a tua vida, que quando me passaram o tema da pregação que nós estamos iniciando agora, o Senhor Jesus falou para mim assim: Rodrigo, diga para eles que tudo aquilo que eles estão vivendo, as situações que eles estão passando, as realidades que eles estão enfrentando, eu, Jesus, posso me utilizar de tudo isso para colocar eles no centro do plano que eu tenho para a vida deles. Você acredita nisso? Se você acredita que de fato Deus tem um plano especial para a tua vida, e que talvez é necessário Ele destruir para então construir, eu quero explicar para você esse processo que você está vivendo. Eu quero explicar para você que às vezes só precisa dar uma calibrada no seu ponto de vista para que você possa entender que talvez o processo que hoje você vive faz parte de uma ação de Deus para te colocar no centro da vontade dEle. Você já parou para pensar nisso? Então põe a mão no seu coração aí e diga assim comigo, eu falo e você repete, tá bom? Senhor Jesus, eu quero mais do que conhecer, eu quero viver os teus planos. Senhor Jesus, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tem para mim, eu quero descobrir esse plano do Senhor na minha vida. Meu nome é Rodrigo Carpanelli, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova, e é com muita alegria no meu coração que eu venho aqui hoje dizer para você uma frase do meu eterno, querido e amado pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Queria que você desse uma salva de palmas para o Padre Jonas. E eu quero abrir essa pregação dizendo para você, o bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. Padre Jonas Abib. Dá mais uma salva de palmas para Padre Jonas. E nas minhas orações, eu pedi muito que Deus pudesse me dar a ousadia que Ele deu ao Padre Jonas, todas as vezes que ele esteve nesse palco, que ele esteve aqui, neste lugar, com um microfone nas mãos, e eu me recordei do ano de 2003, a primeira vez que eu vim para Canção Nova, 2003, eu tinha 13 anos na época, e eu escutei pela primeira vez o Padre Jonas pregando, e quando eu vi aquele homem pregar, com 13 anos de idade eu dizia, um dia eu quero pregar igual a ele. A ousadia de um adolescente, né? E hoje, 2013 para 2025, se passaram alguns anos, e Deus me colocou aqui, não por mérito, mas por plano dEle. Muitas coisas eu vivi nesse tempo, muitas situações eu passei, quis desistir várias vezes, quis chutar o balde por várias vezes, mas eu estou aqui, porque existe um plano que ultrapassa os meus limites, as minhas fraquezas, até mesmo as minhas infidelidades. E quando eu via o tema deste encontro, principalmente o tema desse momento que nós estamos aqui partilhando,
desconstruir para construir, eu falava assim: meu Deus, o que o Senhor quer dizer para esse povo? Olhava para o tema do nosso acampamento, originais, partindo da frase do futuro santo da Igreja Católica, Carlo Acutis, de que muitos nascem originais, mas acabam morrendo cópias, porque foram se desconstruindo no decorrer do tempo. Eu falava: o que o Senhor quer dizer para nós? E sabe o que Jesus foi falando ao meu coração? Ele foi me mostrando, porque eu tenho uma forma de me relacionar com Jesus, sabe, gente? E a palavra de Deus, aqui é a minha Bíblia, a palavra de Deus é uma forma muito direta de Jesus falar comigo, muito direta. E quando eu fazia essa pergunta de como que o Senhor queria que nós partilhássemos sobre isso, Jesus falou assim para mim: Rodrigo, você lembra de Josué na Bíblia? Eu falei assim: lembro. Foi preciso ele viver no deserto, passar por todas as precariedades do deserto. Foi preciso ele, que era um jovem que certamente nasceu ali no deserto, foi necessário ele ver os seus pais, os seus parentes, os seus amigos passarem por necessidade, passarem fome, passarem por tribulação. Foi necessário ele ver todo aquele povo, muitos deles morrerem no meio do caminho. Foi necessário Josué ver aquele povo, os seus pais, os seus familiares, reclamarem com Moisés: mas por que, Moisés, você nos tirou lá do Egito para nos trazer para uma terra prometida que não existe? Já faz anos que eu estou caminhando aqui e nada dessa terra prometida, e nós estamos aqui dia depois dia e nada da terra prometida. Foi necessário ele passar por dia após dia, para que, num determinado dia, aquele que tinha recebido a promessa, Moisés, não foi Josué, Moisés que havia recebido a promessa da parte de Deus: eu vou te dar uma terra, eu vou te livrar da escravidão. E Moisés foi animando aquele povo, Moisés foi conduzindo aquele povo. Foi necessário eles passar por tudo isso, para que um dia Moisés chegasse em Josué, que era apenas um dos jovens da Sagrada Escritura, e pudesse dizer para Moisés, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, e você fará eles herdar essa terra. Foi necessário que até mesmo Moisés morresse, para que se levantasse um jovem, para que aquilo que foi dito para ele há anos e anos antes de Cristo pudesse ecoar para você hoje aqui no acampamento Revolução Jesus. Seja forte e corajoso, porque custe o tempo que custar, as minhas promessas irão se cumprir. Isso se chama plano de Deus. Vai entender. Vai entender. Foi necessário o deserto, foi necessário passar fome, foi necessário um monte de coisa, mas a promessa não deixou de se cumprir. Amém? Você entendeu? Se você entendeu, bate palma. É para Jesus. Mas eu não paro aqui não. Eu não paro aqui não. Eu quero trazer outros jovens da Sagrada Escritura para você. Na história da Sagrada Escritura existia um tal de José do Egito. Você já ouviu falar desse cara? Ele foi conhecido como o sonhador. José do Egito. Gente, eu estou fazendo estudo da palavra do Antigo Testamento. Que maravilha rezar com o Antigo Testamento.
Que lindo ver as promessas de um Deus se cumprir na vida de um povo, e ver que os perrengues que eu passo na minha vida hoje não se compara ao que o povo de Deus um dia passou, e que o perrengue faz parte, as lutas fazem parte do propósito que Deus quer nos conduzir para que nós chegamos ao plano original de Deus para nós. José do Egito era um jovenzinho, vou contar dele para vocês, que ele era o filho mais novo de uma família. E esse José, ele foi dotado de alguns dons espirituais muito bons. Ele era um jovenzinho muito bacana, muito bom, sabe, temente a Deus. E ele tinha um dom muito bonito de sonhar e de interpretar sonhos. Só que esse dom que Deus deu para ele gerou muita inveja nos seus irmãos de sangue, tá bom? E olha o plano de Deus que passa pelas situações que nós não entendemos da nossa vida. José foi traído pela sua própria família por causa dos seus dons. Sabe o que os seus irmãos foram capazes de fazer com ele? Os seus irmãos foram capazes de um certo dia jogar ele numa cisterna, é o termo que usa na Sagrada Escritura. Sabe o que é uma cisterna? Eu vou falar para você. Cisterna, gente, é uma fossa. Sabe o que é uma fossa? Vou dizer com todas as palavras, depois o diretor põe um pi lá na televisão. É onde tem merda. Ele foi jogado lá. Lá na merda. Sabe para quê? Por inveja dos seus irmãos, dos dons que os Deus havia dado a ele. Mas vai entender os planos de Deus. Porque Deus, Ele tem planos e Ele se utiliza de tudo para realizar na nossa vida aquilo que Ele precisa fazer para que nós estejamos no centro da originalidade do plano dEle para nós. Não bastou simplesmente jogar o irmão na merda. Sabe o que eles fizeram ainda? Eles iram passando uma caravana de madianitas, e ele chama aquela caravana e fala assim: eu tenho um escravo para vender para vocês. Aqueles irmãos vendem o próprio irmão de sangue como escravos para se libertar daquele que era um jovenzinho dotado de dons. Mas olha os planos e os desígnios de Deus, gente, meu Deus do céu, que passa até mesmo para a traição de uma família. José do Egito vai, e aquele povo que o comprou, o entrega a um faraó. E ele passa a viver junto com aquele faraó, e olha só que desgraceira, gente, desculpe a palavra. A esposa do faraó se interessa por ele. Se interessa fisicamente, sexualmente falando, e vai, começa a se insinuar para José, só que José é temente a Deus, é um jovem de Deus, ele não vai se submeter àquilo, e existe um plano de Deus sobre a vida de José, que já havia sido traído pela própria família, vendido como escravo para aquele faraó, e sabe o que acontece? Quando a esposa do faraó se insinua para José, e José a rejeita, ela fica tão irada, que ela faz ali um atentado de simular que ela estava sendo abusada sexualmente por ele. Tudo isso está escrito na Sagrada Escritura. E olha só que doideira. Sabe o que acontece? Ele sai gritando. Só que o faraó, obviamente, ele vai dar atenção ao que a esposa dele falou, que ela começou a gritar que estou sendo abusada, ele está me abusando e tal. E aí ele é preso, e na prisão ele começa a ter sonhos e a revelar sonhos que iriam conduzir José ao centro da originalidade do plano de Deus para a vida dele. Quando ele começa a trazer esses sonhos, e eram sonhos de Deus, a interpretação de sonhos, a interpretação de um sonho que o faraó teve, o faraó o tira da prisão, e o eleva numa função privilegiada, onde José, que foi jogado na merda, José que foi traído pelos seus irmãos, José que foi vendido
como escravo para o faraó. José que foi colocado na cadeia, e vai dizer na escritura que ele passou 3 anos preso. José que passou por tudo isso, mas permaneceu fiel, porque ele sabia que existia um Deus que não iria abandoná-lo. E sabe, eu fico imaginando que se José pudesse escolher uma música dos tempos de hoje, para cantar naquele tempo, tem uma canção que desde que nós vivemos recentemente aqui a nossa conferência jovem, essa canção tem ficado tanto na minha cabeça. Tem uma canção que vai dizer exatamente isso: é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. José sabia disso. José sabia disso. E ele não desistiu. E sabe o que aconteceu? Ele foi elevado a cargos superiores. E resumindo a história, porque eu tenho que falar de mais outros jovens da Bíblia para vocês, e acabaram de me mostrar uma placa de 10 minutos, eu já estou desesperado. Sabe o que aconteceu com José? Ele se tornou poderoso no reinado daquele faraó. E um certo dia, a família dele foi acometida por um grande tempo de penúria. Não tinha mais plantação, era uma grande seca, eles estavam passando fome. E onde a família foi recorrer? Ao faraó. E quem era o encarregado do faraó para ajudar aquele povo? José. Vai entender os planos de Deus. Se você bateu o palmo é porque você entendeu que o plano de Deus ultrapassa qualquer situação e qualquer realidade. Vou falar de outro jovem para você. Você já ouviu falar de Timóteo? Já ouviu falar de Timóteo? Timóteo, ele foi dado como o maior assistente do apostolado de São Paulo após a morte de Jesus. Vai colocar na conta de Timóteo, que era um jovenzinho, vai colocar na conta dele, sabe o quê? A evangelização de toda a Europa. E nós que estamos aqui, se nós hoje recebemos a graça de sermos católicos, cristãos, apostólicos romanos, nós temos uma dívida de gratidão com esse cara, o apóstolo Paulo e Timóteo, que foi um dos seus maiores assistentes, porque a evangelização chegou à Europa, e porque chegou à Europa, nos alcançou, porque nós somos colonizados por europeus, que nos trouxe a fé católica. Só que olha só que interessante, Jesus se utilizou de uma tentativa de homicídio para levantar um jovem chamado Timóteo. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Sabe o que aconteceu com Timóteo? Timóteo morava em Listra, era um jovenzinho. O seu pai não era cristão, o seu pai era grego. Então ele tinha uma doutrina de fé que não professava fé em Cristo. Ele era grego, ele era pagão. Porém, um certo dia, chega um homem na sua cidade, e ele começa a falar de um tal de Jesus, mas ele fala com tanta intrepidez, ele fala com tanta força, ele fala com tanto entusiasmo, que as palavras daquele homem tocam o coração daquele jovem. E sabe o que aconteceu com Paulo, na primeira vez que ele foi pregar em Listra? Uma tentativa de homicídio, ele foi apedrejado, e dado por morto, vai dizer a Sagrada Escritura. Por meio de uma tentativa de homicídio, Timóteo olha aquela situação e fala: meu Deus, o que levou esse homem a falar com tanta intrepidez de alguém, a ponto dele colocar a sua própria vida em prova, em xeque, morrer por causa de alguém? Ali se levanta um jovem, Timóteo, que se tornou um grande evangelizador, e por meio de uma tentativa de homicídio, se levanta um jovem que gastou a sua própria vida em prol do evangelho, e graças a ele, hoje, nós podemos professar a nossa fé em Jesus Cristo, porque o cristianismo chegou em nossas terras. Vai entender os planos de Deus.
Gente, é muito doido. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? Acabou de mostrar uma placa de 5 minutos. Eu tenho 5 minutos para falar de mais um jovem para você. Cheguei em você, Carlo Acutis. Aqui nós temos a relíquia de 1º grau de Carlo Acutis. São 2 fios de cabelo de Carlo Acutis. Vou pegar mais alto aqui para os câmeras conseguirem focar. Foi necessário nos tempos de hoje, Deus se utilizar de um câncer fulminante. Carlo, ele tinha apenas 15 anos, quando ele foi acometido de uma leucemia fulminante, que levou à morte em poucos dias. Vai entender os planos de Deus, porque esse jovem era um jovem bom, ele só fazia coisas boas. Quando a igreja se colocou a averiguar a sua vida, não achou nada que desabonasse a sua luta pela santidade. Investigaram o seu celular, investigaram o seu notebook, investigaram todos os seus bens, e nada desaprovasse a santidade daquele jovem, e ele só tinha 15 anos. E estudando sobre a vida de Carlo, que entrou na minha vida de uma forma tão inusitada, tão forte, tão rápida e tão fulminante. Estudando sobre a vida de Carlo, ele, gente, era um jovem, e como um jovem inglês, era um jovem bonito, boa pinta. Com certeza era um jovem que chamava atenção, porque ele era à frente do seu tempo, todo ligado com tecnologia, todo ligado com a parte digital, ou seja, aquilo tornava ele moderno para o seu tempo. Deveria chamar atenção, as menininhas deveriam querer Carlo como todo mundo queria, porque ele era o cara daquela época. Só que ele teve um amor tão grande por Jesus, que ele se dedicou a vida toda a estudar os milagres eucarísticos. Ele relatou, e você pode acessar isso no site do Vaticano, ele relatou mais de 200 milagres eucarísticos no mundo. Eu nem sabia que tinha 200, eu só conhecia 3. Tem mais de 200. Agora eu conheço mais, porque eu estou lendo tudo que ele escreveu. E ele documentou, relatou tudo isso, e está tudo disponível para você ver. Basta você acessar lá no site do Vaticano. E ele foi a esses lugares, porque Carlo é de uma família de posse, uma família que tem condições financeiras. Ele visitou todos os lugares, todos os milagres eucarísticos. E eu tive a graça, gente, eu fui para Portugal ano passado em peregrinação, e eu tive a oportunidade de passar por uma cidade chamada Santarém, onde tem um milagre eucarístico, e Carlo esteve lá. Pensa a alegria ao meu coração, eu pude estar no lugar onde ele esteve, e eu pude replicar uma foto que ele fez. Está lá no meu Instagram, depois vocês entram lá e dão uma olhada. Tudo para quê? Uma leucemia, um câncer fulminante, pudesse levantar um jovem, para que ele pudesse ser sinal para uma juventude desse tempo, que nós precisamos lutar pela santidade. Vai entender os planos de Deus. Você quer os planos de Deus para você? Se você bateu palma, eu vou me dizer das palavras do Padre Jonas. O Padre Jonas dizia isso. Se você bateu palma, é porque você entendeu que os planos de Deus, eles podem passar por contrariedades na nossa vida. E às vezes as contrariedades é a maneira de Deus destruir, para então Ele construir. Vocês entenderam tudo. Você entende que muda a forma com que eu enxergo as situações? Calibra o grau do meu óculos, para que eu possa visualizar as realidades da minha vida e olhar que, se eu for fiel, tudo o que me acontece
tudo o que me acontece irá cooperar para que o plano de Deus aconteça na minha vida. Glória a Deus por isso. Vai entender os planos de Deus. Mas, gente, no final, tudo é graça de Deus. E eu vou me servir agora do apóstolo Paulo, na carta de São Paulo aos Romanos, no versículo 28, onde ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso passar por tribulação, eu posso passar por contrariedade, eu posso passar por muitas situações difíceis. Eu contei algumas de alguns jovens da Sagrada Escritura. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos decorar esse versículo? Vamos decorar? Vamos junto, vai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas irão cooperar para o bem, se você se dispor a conhecer o plano original de Deus para você. Você quer conhecer esse plano? Você quer conhecer esse plano, sim ou não? Fica de pé então. Fica de pé. Mandinha, todas as coisas cooperam para o bem, mana. Todas as coisas, existe um plano de Deus. Tamo junto, mana. Juntos. Um dos passos para que a gente possa se colocar no plano de Deus é se abrir. É se abrir ao querer desse Deus que quer realizar os seus planos em nós. Por isso, põe a mão no teu coração. Nós vamos rezar agora e nós vamos pedir que Deus realize os seus planos em nós. Que Deus realize os seus planos na nossa vida. E custe o que custar, independente de qual seja a situação que eu estou vivendo, se eu mirar Deus, se eu mirar o plano de Deus, vai acontecer Romanos 8 na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Canta isso conosco. Eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer os teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que eu dei sem você. Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Eu já chorei. Eu me arrependo dos meus planos, Jesus. Me arrependo dos meus planos. Diga pra ele, vai, bem forte. Sem ti, nada. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Ergue teu braço, ergue o mais alto que você puder e canta, vai. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. leva-me, leva-me.